sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Olha, amigos, hoje eu vou dar uma paradinha no estudo da obra Desobsessão de André Luiz para a gente conversar algo muito interessante. O nosso grande, imenso tesouro é o tempo, não é, meus amigos? É o tempo que é a oportunidade que a gente vai tendo de qualificar a nossa vida. E a gente tem que pensar muito, porque muitas vezes um minutinho, um segundo, ele é importante para a gente mudar o ponto de vista, para a gente fazer escolhas cada vez melhores, mais assertivas, caminharmos melhor. E nós, todos nós como médiuns, necessitamos ter um arquivo, uma bagagem. Porque, como Kardec fala, o pensamento é do médium, o pensamento é do espírito, comunicante. Mas esse espírito, ele vai vestir o pensamento dele com o material que ele encontra no médium. E, na verdade, meus amigos, tirando o trabalho de assistência, de atendimento espiritual que as nossas casas realizam, e como a gente tem conversado bastante sobre isso, mas quem é que não quer ser assessorado por um espírito superior? Ou até melhor, qual de nós não desejaria compartilhar, fazer uma parceria com o espírito superior? Eu acho que esse é o anseio de todos nós fazemos nas preces, nós pensamos nesse espaço de conversa, de troca vibratória, que vai nos trazer equilíbrio, vai fortalecer aquele nosso momento meio vacilante, aquele momento meio estranho, né? Tudo isso vai chegar até nós. A gente vai ter oportunidade de experimentar na nossa vida do dia a dia, né? Mas se tivermos uma bagagem. E aí a gente pensa, como é que eu vou fazer essa bagagem? Porque a gente às vezes fala assim, eu sou muito boa, faço bem para todo mundo, tá? Eu leio o evangelho, faço culto no lar, certo? Eu trabalho, eu faço isso. Aí cada um de nós vai alegando que é até bom que a gente não se ache a pior criatura do mundo, né? Mas a gente precisa de conteúdo, meus amigos, e conteúdos úteis. Nada contra, mas quantas vezes no feriado a gente aproveita para maratonar séries? E muitas vezes séries em que a morte, a desencarnação, o desrespeito, tudo isso está ali campeando, né? E a gente escolhe ficar ali naquele espaço, naquele ambiente, naquela situação. Então, meus amigos, o desafio para todos nós, né, nesse momento é bem aproveitar o tempo, fazermos melhores escolhas. E aí, a gente tanto hoje, terça-feira, quanto na quinta-feira, a gente vai mandar um estudo, um convite excelente. A nossa casa espírita, o Centro Espírita Leon Denis, é uma de nossas casas, né? Tem o Teresa d'Ávila e tem o Leon Denis. Vai realizar assim lindamente no dia 7 de abril, que é o feriado, né? Um feriado da Igreja Católica, chamado Sexta-feira Santa, o 36º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Leon Denis. E aí a gente pergunta, mas por que vai falar em Leon Denis? Está querendo fazer propaganda da casa? Não, a gente está querendo oferecer uma oportunidade de contato. Sabe por quê? Porque Leon Denis, ele falou que quando ele desencarnasse, ele pediria a Jesus a permissão de estar junto àqueles que o evocassem. Olha que interessante. E nós, trabalhadores assim da casa, trabalhadores espíritas, nós temos essa prova, meus amigos. Não é uma teoria, não. Nós temos essa prova na nossa vida.
Quantas vezes, no momento do passe, em que a gente chega às vezes a casa não tão bem, e a gente aproveita e evoca. E não estou falando que Leon Denis vai dar passe através de nós, não. Embora para ele não fosse uma dificuldade, a dificuldade é para nós. Mas a gente tem visto muita coisa resolver, se processar. A gente tem tido, né, nesse estudo da disciplina do pensamento, a reforma do caráter, que auxílio para a nossa vida. Os queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro mesmo, sabe que nós estudamos no Invisível, aquela parte toda dos médios, e serve de grande apoio para a gente viver melhor. É para isso, gente. Não é para mostrar ao outro que a gente sabe, não. É para a gente viver melhor. E hoje, nesse convite do encontro, nada melhor de convocarmos, foi convocação, a nossa amiga muito querida, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, coordenadora deste encontro, para falar um pouquinho sobre o encontro, sobre o patrono, como é que isso acontece, né? E ela, a gente sempre fala, é uma alma muito querida, ela é tão conhecedora e tão conscientemente amiga e apaixonada por Leon Denis, que ela ensinou a gente a despertar esse gosto. E a gente gosta muito. Eu estou lembrando de uma avaliação que foi feita, a avaliação dos trabalhadores da obra de Leon Denis. Uma amiga muito amada também falou assim, olha, tem o antes e o depois. E é esse antes e depois que a gente está convidando os amigos da Rádio de Janeiro, os ouvintes, a experimentarem. Bem, mas eu já estou falando muito. Luzia, seja muito bem-vinda às ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o patrono, sobre o encontro. Leon Denis, esse continuador, conhecido como apóstolo do Espiritismo, é esse espírito valoroso, combativo, determinado e, ao mesmo tempo, muito amoroso e muito amigo, que deu continuidade ao trabalho de Kardec na divulgação e na sustentação do movimento espírita na França, e que, afinal, encontrou na mediunidade do nosso amigo altivo essa ponte para continuar o seu trabalho da divulgação num leque muito amplo de possibilidades. Leon Denis viveu na França no final do século XIX, vivenciou muitas adversidades, que, como a gente vai ver, é o nosso tema, sempre com aquela resignação ativa, com aquele propósito de superar, acreditando em si mesmo, com fé no futuro e, sobretudo, com uma grande, imensa ligação com Deus e um imenso amor pela humanidade. Luzia, muito obrigada, mas aí eu gostaria, né, que você falasse um pouco sobre o tema do encontro. Já que a gente vive momentos assim difíceis, e eu vou falar, já que o programa é conversando sobre a mediunidade, quantos médiuns com muitas dificuldades. Dificuldade de voltar ao trabalho, dificuldade de imprimir, reassumir a rotina que o trabalho tem, dificuldade em respeitar, né, aquela pessoa que está dirigindo, aquela pessoa que está fazendo lá a tarefa. Um milindre, a gente tem vivido um mar de milindres, né? Muito difícil mesmo, né? Parece que a gente está esquecendo de algumas questões. E aí eu queria que você falasse um pouco acerca do tema desse encontro tão querido. Sabe que com certeza vai ser de muito apoio para todos nós. Bom, como já adiantei, o tema do encontro vai ser resignação na diversidade e prece, que é a ferramenta por excelência para que a gente possa incorporar cada vez mais esse princípio da resignação, mas não da acomodação, da resignação ativa, do espírito de luta contra as nossas próprias imperfeições e também na superação dos obstáculos que nós encontramos todos no dia a dia ao longo da nossa vida. Esses dois conteúdos fazem parte do livro Depois da
da morte, naquela parte que trata do caminho reto, o capítulo 50 e 51. São 2 capítulos riquíssimos de aprendizado, riquíssimos de consolação e riquíssimos de oferta de ferramentas para a gente usar no dia a dia. Então, o tema do encontro será a resignação na diversidade e a prece, e nós estamos usando um adjetivo, um qualificativo que ele usa no texto, que é a alma intrépida, para que nós sejamos almas intrépidas na busca de superar com coragem, com determinação e alegria as dificuldades da nossa trajetória. Meus queridos, a gente ainda há pouco falou daquela irmã querida que ficou muito mobilizada, e ela falou que tem um antes e depois de Leon Denis. A questão dos estudos, e quando eu falo muito do pensamento, a metodologia do pensamento, a questão da vontade, o sentido íntimo, é que esses foram todos temas de encontros. E é um encontro que se caracteriza por muitas dinâmicas, muitas questões são trazidas. E a gente não ficou só no encontro. O ano em que foi estudado sobre o pensamento, olha, tem muito tempo mesmo que esse encontro foi feito. Foi em 1994, quase 2 décadas, mas até hoje, aqueles passos do pensamento, né? Eu até vou repetir que foi estudado pela equipe, a vigilância, o pensamento criador, meditar os grandes problemas, buscar Deus através da prece, da natureza, da consciência, até hoje. É um hábito que eu adquiri e tem ajudado na minha vida, porque às vezes as pessoas acham que por estarmos na divulgação, por sermos trabalhadores, a gente não enfrenta desafios e dúvidas. Em Jesus está aí todas as respostas, mas quantas vezes a gente se afasta porque a gente não quer dar a resposta que Jesus daria? E aí o pensamento fica tumultuado, né? Então, esse é um dos ganhos. O outro foi sobre a vontade. Então, são temas sempre com muita aplicabilidade na nossa vida prática. Sempre, sempre, gente. São encontros muito interessantes. Então, eu queria, Luzia, que você, por favor, nos falasse um pouquinho como é que o encontro está organizado. O encontro está organizado de uma forma a ser bastante interessante, informativo, mas também com bastante espaço para trocas de ideias, de experiências, que nisso que reside a riqueza do encontro. E aquela alegria especial de estarmos voltando ao nosso sistema presencial. Então é muito importante que todos divulguem, que todos busquem trazer amigos, queridos, familiares, inclusive crianças e jovens e bebês, que tragam seus companheiros de grupo de estudo, de casa espírita, de grupo de trabalho, ou aqueles que ainda não conhecem e que queiram começar esse conhecimento por um excelente caminho. Então nós vamos ter, além do estudo do texto numa forma de exposição dialogada, com perguntas e respostas, nós também vamos trazer, como sempre, atendendo ao método de divulgação de Leon Denis, as atualidades da ciência que vem de encontro a esse conteúdo que Leon Denis defende. Destacando, por exemplo, o valor da gratidão, destacando as possibilidades que a neurociência já identifica no nosso cérebro, à nossa disposição para a superação das dores, das dificuldades, o desenvolvimento dessa possibilidade de expansão da consciência, que afinal de contas é o que acontece na prece, com dados de exames de imagem. Enfim, a ciência está aí, se movimentando, e se Leon Denis estivesse escrevendo hoje, certamente lhe traria essas contribuições como trouxe as do seu tempo.
E também nós vamos ver como isso se aplica à nossa vida, escalando degrau a degrau, os degraus nos quais a gente às vezes estaciona, às vezes paralisa, às vezes queremos descer e retroceder, e o nosso destino, como Leon Denis sempre defendeu, é para cima, é sempre para mais alto. Então, o encontro está organizado dessa forma. As inscrições são no dia, só chegar, mas também você já pode se inscrever pelo contato do CELD na internet, e até é importante que você o faça, porque aí você já pode baixar a sua apostila e já indo dando as suas lidinhas, e nós nos distribuiremos em salas para poder conversar. Pela internet nós trabalharemos pelo YouTube, haverão companheiros e companheiras amorosas ali para estar conversando com quem infelizmente não puder estar presente pelo chat, e também expondo, mostrando as ideias que vão estar sendo compartilhadas nas salas. Enfim, a gente tem uma expectativa de ser um dia muito enriquecedor, com oferta de ferramentas muito positivas para a consolação, a reestruturação, a renovação, a escalada dos nossos espíritos com um pouco mais de leveza e confiança. Pois é, né? Essa grande riqueza do encontro, que são as trocas, as experiências, a possibilidade de a gente falar, assimilar, pensar, refletir, é muito bom a gente estar presente, né? E, com certeza, esse ano presencialmente, online, tudo isso. Mas nós tivemos no Livro dos Espíritos, foi o primeiro encontro, no período do Carnaval, na Casa de Leon Denis, o primeiro encontro presencial. A alegria que os amigos, as pessoas sentiram por estar ali presente presencialmente. E quando ela fala de um trabalho que é emocionante, né, gente? O trabalho dos evangelizadores. Desde o bebezinho na creche até o jovem, é um trabalho lindíssimo, riquíssimo. Não é trabalho de catequese. É um trabalho em que a orientação, os estudos vão sendo dados, assim, brincando, né? Brincando. E eles se agradam muito da tarefa. Então, gente, bebê, criança, jovem, estaremos todos, e nós, né, estaremos presentes. A rádio vai passar esse programa hoje, terça-feira, e na quinta-feira também, porque vai que alguém que ia viajar ou ter outro programa resolveu ficar. E aí a gente precisa, né, estimular, abrir caminho, abrir o canal para essa participação afetiva e efetiva de todos nós, né? Toda essa organização. E eu posso garantir, né, Luzia, que a equipe é muito trabalhadora, é muito criativa. É um encontro de muita beleza, de muito encontro, desculpa a redundância, para os nossos corações, para as nossas almas. E aí, Luzia, eu sempre gosto de que seja falado da evangelização, que é a emoção que eu tenho, você tem também. Vai haver evangelização? E aí a gente quer saber como é que a gente pode participar desse evento, que é um grande evento. Como foi dito, sim, haverá evangelização, podemos levar os jovens, as crianças, os bebês, porque um grupo muito especial de companheiras preparou esse conteúdo na linguagem adequada, apropriada para cada faixa etária, e elas estão esperando, cheias de amor e carinho, essa geração, essas novas gerações, para deixar com elas essa joia, esse tesouro, essa semente poderosa que é o pensamento de Leon Denis. E para participar, como eu já falei, entre em contato com o CELD pela internet, ou então apareça lá no dia que você será recebido com um abraço muito carinhoso, ou então aguarde o nosso alô pelo YouTube.
É isso, queridos, espero que todos possam ter essa experiência. Sexta-feira da Semana Santa, dia 7 de abril, de 8h30 às 13 horas, o 36º encontro sobre a vida e obra de Leon Denis, a resignação e a prece, essa alma intrépida em busca da vitória, da superação. Até lá! E assim, meus irmãos, o convite está feito, né? Quando o Evangelho fala, o Espírito Lázaro fala para nós, que nós devemos nos elevar à altura daqueles a quem chamamos, e a gente às vezes chama não conhecendo, a gente chama através do pensamento mágico, do pensamento miraculoso, que não é o ideal quando se faz uma chamada, né? Então que a gente esteja assim, sempre muito atento, que a gente esteja assim, muito feliz, né? Pela possibilidade de ocuparmos, preenchermos o nosso tempo. Vai ser presencial e online. É claro que no YouTube a gente vai ter a possibilidade de quem estiver no dia, né, ali ter o diálogo, perguntar, falar, tirar dúvidas, né, contribuir, tudo isso acontece também. E aqueles outros que às vezes no dia, e a gente sabe que muitas vezes, gente, é feriado, alguns companheiros têm limitações familiares. Limitações familiares em termos de certas exigências, às vezes até de saída, né, de uma programação diferente, ou muitas vezes até porque viajou mesmo. E lá onde eu estou, há dificuldade da internet, tudo isso. Mas o encontro, como todos os encontros, trabalhos da casa, vai ficar armazenado. Vai ficar armazenado para quê? Para eu ver, rever, pensar, refletir. Eu estou falando assim, meus queridos, com toda a honestidade. A beleza que esse trabalho traz para a gente, a diferença para a nossa vida. Essa irmã que falou que tem um antes e depois, ela passou por provas na vida agudíssimas, por dificuldades assim estrondosas mesmo. Nós acompanhamos até hoje. E a gente tem certeza que se não fosse esse estudo, né? E o estudo é para a gente perceber o pensamento. E quando eu começo a perceber o pensamento, eu entendo assim, como é que ele conseguiu? Pois é, né? E será que só ele conseguiu? Ou a gente pode conseguir também, já que na lei não há exceção. Então, queridos, é um belíssimo momento, é um belíssimo movimento em que a gente pode se oferecer. Eu, pessoalmente, vou lá no presencial, vou aproveitar o presencial. E a gente sai muito enriquecido, a gente sai muito nutrido de amor, é um trabalho com muito amor, é um trabalho feito com muito cuidado, com muito afeto, né? É uma experiência altamente poderosa e renovadora para todos nós. Então, Luzia, querida amiga, querida irmã, eu agradeço muito pela sua participação no nosso programa Conversando sobre a Mediunidade, nas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que na sexta-feira, muitos de nossos ouvintes que até não conheceram a casa, que tal conhecer a casa de Leon Denis através do encontro do patrono? Que tal? Eu que estou pensando em ficar dormindo, aproveitar o feriado? Que tal se a gente mudar um pouquinho o canal e a gente aproveitar o feriado de uma outra forma? Então, queridos, somos todos convidados, né? Temos o YouTube, o canal CELD, do canal do CELD. Temos a TV CELD também apresentando, né? Eu quero me inscrever. No dia, há a possibilidade da inscrição. Então, estamos todos nós sendo, assim, altamente agasalhados, altamente amparados, né? Ainda há pouco, o programa gravado, nós conversávamos, a gente fala muito sobre isso, os amigos já sabem que eu falo isso. Passamos por um grande trauma planetário que foi a pandemia. Se a gente se observar bem, a gente ainda não está totalmente equilibrado, né? É que a gente às vezes não percebe, mas percebe o desequilíbrio do outro.
Mas a gente está sim, eu tenho falado lá para os amigos do atendimento espiritual no Leon Denis, né? Parece que a gente não está totalmente no trabalho, parece um pedacinho da gente que está faltando, né? Então, que tal a gente buscando essa completude, a gente buscando esse esclarecimento, né? A gente buscando esse conteúdo para sermos ajudados sim, meus irmãos. E vamos nos permitir ser ajudados por Leon Denis? Então, queridos, até o próximo programa, mas antes do próximo programa, nós vamos nos encontrar no dia 7 de abril de 2023, das 8h30 até 1h30 da tarde, para o 36º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Leon Denis. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.